Muito bem, gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Primeira aula de neuroanatomia hoje. Pessoal, alguns estão entrando ainda, outros vão assistir a aula gravada depois. E alguns optaram em assistir ao vivo, né? Bom para tirar dúvidas também, perguntar alguma coisa, enfim. Gente, me confirmem, por favor, se o Power está na tela e se vocês estão me ouvindo bem, tá? E aí a gente já vai iniciar com a nossa aula introdutória. Bueno? Ok, Fernanda, obrigado, seja bem-vindo. Pietra, Gabriela, quem mais está aqui conosco? O Ícaro queria aula presencial hoje, Ícaro? Hã? Não deu certo nossa aula presencial hoje? Aqui estamos, né? Bueno. É, mais alguém aí que eu devo, de repente, não ter falado? O Bruno tá aí também. Bruno Gerelli, aprovadíssimo, Bruno Gerelli, hein? Aprovadíssimo em todas as eras da anatomia até agora. Isso aí, cara. Bueno, gente, Gabriel também, enfim, todos bem-vindos. O pessoal tá entrando aqui ainda. Gente, vamos começando então com o neuro e deixar claro assim que essa é uma aula introdutória, tá? Essa é uma aula introdutória, então a gente vai dar uma pincelada no todo e já vamos aprofundar na parte óssea um pouquinho, tá? E a ideia dessa aula, além de passar conteúdo para vocês, é ensiná-los, pelo menos dar um insight assim, de como você estudar neuroanatomia, tá? Cada era é um método diferente, cada era é um vocabulário novo que chega, né? E aí a gente tem que ir se acostumando, temos que ir pegando aí, né? Os macetes para a gente poder ir aprovando aí. E se Deus quiser, para muitos aí, daqui questão de alguns meses aí, anatomia, não digo que vai ser coisa do passado, porque a anatomia vai acompanhar você por toda a vida, né? Mas a busca pela aprovação na anatomia, sim, ela já pode ser coisa do passado para muitos de vocês aí, daqui uns meses aí. Bueno, gente, vamos então para essa aula introdutória, tá? Alguns de vocês me mandaram no privado ali perguntando também sobre o curso, enfim, como funciona. Vou deixar para o final, tá? Aí no final a gente responde alguma pergunta, seja que já foram feitas ou se alguém mais tiver alguma coisinha, tá? Muito bem. Neuroanatomia, gente, então é a parte da ciência que estuda as estruturas do sistema nervoso, tá? Não só do sistema nervoso central, mas do sistema nervoso periférico também, tá? Então, o que que a gente vai pegar em neuro aqui? Vocês vão ver o cronograma de neuro, ele parece bem curtinho, né? É meia dúzia de órgãos, aí tem os pares craniales, ali vai ter as vias de condução e pá, né? O problema de neuro é que algumas coisas são muito abstratas, né? E a gente precisa imaginar muita coisa para poder ir avançando, tá? Então, assim, a gente vai estudar sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né? Ali, esta está responsável pelas regiões cerebrais, né? Também médula, ok? E aí a gente vai agora, digamos assim, fechar todas as informações que a gente foi vendo ali em locomotor, em espláqueno, agora em neuro, a gente meio que fecha, como diz, fecha a boca do saco, né? A gente vai fechar tudo. Quando eu estou falando em sistema nervoso periférico, de quem que eu estou falando? Estou falando dos nervos por exemplo, dos plexos, né? Plexo braquial, plexo, é, enfim, os plexos do membro inferior, e aí faz parte também de neuro, tá? Não que você vai ter que descrever o plexo braquial de novo, que você vai interconectar as informações. Bueno, Maria Elisa chegando por aí, pessoal chegando aí, bem-vindos. Bueno, acho que teu microfonezinho tá ligado, Maria Elisa. Acho que é o teu, não sei se é de mais alguém.
Então, o que a gente vai estudar em neuro, gente? Vamos lá? Você olha o cronograma assim, digamos assim, geral de neuro, ele é bem pequeno, mas cada item, a hora que aprofunda, aí aparece dezenas de itens para serem estudados, né? Então, primeira coisa, a gente vai estudar os ossos do crânio. Já vou passar com vocês a lista, o que a gente precisa de cada osso, enfim, né? E no final da aula eu vou aprofundar já algumas perguntinhas que eles vão fazer de ossos sobre as suturas, pontos suturais, é perguntinha de choice assim que sempre cai, tá? Ossos do crânio, então, antigamente, estou falando há 2 anos atrás, não tão antigamente assim, os ossos da cara era neuro, ok? Inclusive o pessoal que tá no grupo de neuro ali, dos alunos, receberam o PowerPoint e de repente até estranharam, porque eu mandei o PowerPoint do ano passado, retrasado ali, que tava os músculos de la mímica em neuro. Então, era músculos da mímica, mastigadores, ossos da cara e crânio, tudo era neuro. Daí, agora, foi para Splachno, músculos da mímica, né, mastigadores e ossos da cara, e ficou só os do crânio mesmo, tá? Do neurocrânio, tá? A gente vai ver a listinha deles depois, o que precisa saber. Órgãos do sistema nervoso central. Aí eu estou falando em quem? Estou falando na médula, estou falando no tronco encefálico, estou falando nos hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, estou falando do cerebelo, tá, gente? Estou falando do hipotálamo, enfim, esses órgãos aí que não são muitos, o que a gente tem que estudar deles? Configuração interna, ok? E a configuração interna de neuro, ela é um pouquinho mais pesada que a de espláqueno, porque tem muito núcleo, muita neurona fazendo sinapse, e aí a gente tem que descrever isso quando a gente fala configuração interna de um órgão, tá, gente? E configuração externa são as características deles, mais as relações, tá? Relações aqui, no caso, já é mais tranquilo, assim, né? Espláqueno tem bem mais. Tu pega ali a parte de abdômen, por exemplo, um órgão, a gente estudou ali com os alunos, tem muita relação anterior, posterior, enfim. Neuro até mais tranquilo, né? Irrigação e drenagem do encéfalo. Quando eu digo irrigação, eu estou falando sobre artérias, né? Já vamos ver uma fotinho aí do polígono de Willis. Uma das perguntas mais de oral. Me describe o polígono de Willis, ou irrigação do encéfalo. E aí tu tem que descrever o polígono de Willis, né? Ok, gente? Drenagem, aí eu estou falando das veias. Gente, em locomotor quase que não se estuda vena, né? Se vê ali por cima, chega na choice ali, tem uma, duas perguntinhas. Em espláqueno já se estuda um pouquinho mais, tem a vena cava, superior e inferior, pega a vena porta, enfim. E neuro vai pegar bastante veias assim que drenam o encéfalo, tá? Então a gente vai pegar um pouquinho aí a questão da drenagem. Tem uma das perguntinhas de drenagem é a confluência de los senos, né? Seno é um conjunto de veias. E qual é a confluência de los senos? É a prensa de Erófilo. Então, assim, são perguntinhas que o pessoal gosta de fazer, né? Topografia não muito, né? Era mais ali quando tinha ali a parte da cara ali, face orbitária, espaço maxilovertebrofaringe, enfim. Topografia, não me recordo, assim, de muita coisa de neuro, né, tal. E aqui que o bicho pega, né? Vias de condução nerviosa, aí eu tenho vias sensitivas e motoras, tá? Aferentes e eferentes, e pares craniais, que são só 12, mas incomodam por centenas e dezenas de nervos, né? O que são pares craniais, gente? São nervos, assim como a gente tem o plexo braquial saindo ali do pescoço, né? E o plexo lumbosacro ali saindo da região lombar e sacra. Os pares craniais são nervos que saem e atuam na região da cabeça, tá? São nervos sensitivos, motores, são nervos
sensoriais, né, que atuam na região da cabeça, com exceção do nervo vago, que é o par 10, que vai vaguear por praticamente toda a região ali do nosso tronco, né, tórax e abdômen também, tá? Então, basicamente, assim, de maneira resumida, para você entender o todo, é isso aí. Então, osteologia de neuro, o que, que a gente tem que pegar aqui da parte dos ossos, tá? Descrição, características generales, agurreiros de crânio, gente. É muito comum, eu tenho aqui, ó, em minhas mãos aqui um crânio, né? E é muito comum o professor chegar para você na prova oral de neuro e fazer isso aqui, ó. Entregar para você o crânio e dizer, me describa bueno, la porção inferior aqui, né, do crânio e tal. Isso quer dizer o quê? As divisões e os agorreiros do crânio, tá? Um dia me perguntaram assim, André, quantos agorreiros tem o crânio? Falei, bom, anatomia, gente, quem procura acha, né? Posso te dizer que tem 5, 6 principais, posso te dizer que tem 10, 12, 15, 20 no total, e quem quiser encontrar, pode encontrar até mais, né? Claro que a gente vai ver os principais e o contenido. Agorreiro de crânio, gente, é o nomezinho deles e o contenido. Já na segunda aula, agora, se não me engano, é a aula de osteologia, já tipo, já todos os ossos do crânio, um por um ali, e os agorreiros já bem certinho, né? Tá? Então, assim, ó, basicamente, tu não pode perder de vista esses ossos da cara que a gente viu em neuro, em espláqueno, porque as relações entre os ossos são importantes, né? Tu tem que saber quais ossos se relacionam, por exemplo, com frontal, aqui eu tenho parietal em verde, aqui temporal, enfim, e por aí vai, tá? Relações, né? E os pontos de convergência que a gente já vai ver na aula de hoje, tá? Pontos de convergência, as suturas ali tudo, e os pontos suturais já vamos ver hoje um pouquinho mais adelante, tá? Órgãos de neuro, gente, citei antes ali, né? Basicamente seria o quê? Médula espinal, de baixo para cima, então, pegando aqui, ó, médula, e aí, aqui no agorreiro, no principal do crânio, né? Que é esse agorreiro aqui, ó. Agorreiro occipital, né? Forame occipital. Nesse agorreiro aqui acontece a transição, tá? Médula, tronco encefálico, tá? Médula bulbo. Então, bem no agorreiro, aqui onde está a seta, ó. Daqui para baixo é médula e daqui para cima já é tronco encefálico. E o tronco encefálico tem 3 porções, de baixo hacia arriba eu tenho bulbo, protuberância, que é a parte mais protuberante, né? E a porção aqui do mesencéfalo, tá? Então, aonde que eu tenho a transição bulbomedular? É bem no agorreiro occipital, o principal ou maior, né, do crânio, bueno. E é muito comum, gente, as estruturas nos agorreiros aqui, algumas delas, à medida que elas passam nos agorreiros, elas mudam de nome, tá? Então, atentem para isso, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o seno lateral, tá? O seno lateral, ele vai passar no agorreiro rasgado posterior. Seno lateral, ele passa no agorreiro rasgado posterior. E à medida que ele descende o agorreiro, ele troca de nome também, tá? Então, isso também eles podem cobrar no sentido dos agorreiritos. Esses órgãos aqui a gente, claro, vai dissecar um por um, né? O que, que eles vão cobrar de médula? Relações, o que, que tem, né? A configuração interna passa muita via de condução ali. Todas as vias de condução que vêm do pescoço para baixo ali, eu estou falando ali em membro superior, membro inferior, os nervos que vêm ali inervando os órgãos do abdômen, enfim, todos vão convergir na médula e vão subir, ou vem algumas vias descendo, e tu tem que saber, a hora que tu vê o desenho da médula ali, tu tem que saber aonde está cada um dessas vias, cada uma dessas vias, né? Aqui eu tenho o desenho do polígono de Willis, tá? Essa é uma das mais de oral também, né? Que eu falei já no início para vocês.
Então, quando pedir assim, me descreva a irrigação do encéfalo, tu vai explicar nada mais, nada menos que o polígono de Willis. Aí tu vai dizer, a irrigação do encéfalo se dá por ele polígono de Willis. E ele polígono de Willis, ele está formado por dois circuitos arteriosos. Um deles anterior ou carotídeo interno e a outra frente. Por que anterior carotídeo interno, gente? Porque essa artéria aqui que você está vendo é a carótida interna entrando no crânio e formando essa porção. Ó, o polígono é isso aqui, ó, tá? Polígono é isso aqui. Então, a carótida interna, ela entra no crânio e forma a porção anterior do polígono de Euripides. E uma porção posterior, uma frente, digamos assim, duas frentes, né? Uma anterior e uma posterior. E a posterior eu tenho as vertebrales, as artérias vertebrales aqui, entrando no crânio, tá? A direita e a esquerda. Elas vão se anastomosar, ok? E elas vão formar essa artéria aqui bem importante, chamada artéria bacilar. Eu tenho aqui no meu crânio, ó, inclusive, tá? A linha azulzinho eu risquei, é a artéria bacilar, tá? Por que ela se chama artéria bacilar? Porque ela se encontra na porción bacilar del hueso occipital, tá? Então, quando o professor pede irrigação do encéfalo, é isso que ele está querendo ouvir, tá? Polígono de Willis, formado por duas, digamos assim, duas frentes arteriosas, aí fica ruim, né? Porque frente lembra algo que está adelante, né? Mas por duas porções, né? Uma chamada anterior ou carotídea interna e a outra posterior ou vertebral. E aí tu vai explicar o quê? A carótida interna entra, ela vai dar 3 artérias, e a vertebral entra, também vai dar 3 artérias principais. Aí eu estou falando nas cerebrales, que vão para o cérebro, 3, cerebral anterior, média e posterior. E eu estou falando nas cerebelosas. Não confunda cerebral com cerebelosa. Cerebral vai para o cérebro, ou seja, para os 3 hemisférios. E as cerebelosas, gente, elas vão para o cerebelo. Tu já nota aí uma das perguntas mais feitas em oral em neuro. Me describa a irrigação del cerebelo. Um dia eu estava tomando um cafezinho ali no Bar Celó, né? Que é o bar ali da faculdade. Aí chegou o Dr. Dias do lado ali. E aí eu perguntei, e aí, doutor? Estava em semana de oral, né? Semana de oral ali. E eu perguntei, muita reprovação, doutor? Ou bastante aprovação essa semana? Daí ele falou assim, rapaz, os caras não sabem me responder a irrigação do cerebelo. Como é que eu vou aprovar o pessoal que não sabe me responder a irrigação do cerebelo, né? Então, gente, essa é uma pergunta das mais feitas. Tu já pode hoje à noite, aí, se quiser, deitar já, dormir com o dia ganho, já decora as 3 artérias que irrigam o cerebelo. Cerebelar postero inferior, a cerebelar antero inferior e a cerebelar superior. Só saber essas 3 e da onde elas vêm e pronto. E daí tu já, se ele perguntar, tu já... É igual quando o pessoal pergunta em SPLAC na irrigação do reto. Falei desde o início, pessoal, uma das perguntas mais feitas em oral em SPLAC na irrigação dele reto. São 3 artérias, tu diz o nome das 3 e de onde elas vêm. Só isso. Se tu disser as 3 de onde elas vêm, tu, tá? Ele não vai apertar mais nada. E o cerebelo é a mesma coisa, tá, gente? Então tá aqui saindo a posterior inferior, ó. Sai da onde a posterior inferior? Sai da vertebral. Sai da vertebral. E a cerebelosa posterior anterior? Sai da bacilar. Tá aqui. Bueno. E a cerebelosa superior? Também sai da bacilar. Olha aqui, ó. Tá? Bueno. Não confunda a cerebelosa superior com a cerebral posterior. Aqui é cerebral posterior, ó. Tá juntinha com a cerebelosa, tá? Então, 3 cerebelosas, e aqui é cerebral posterior, 3 cerebelosas e 3 cerebrales. A cerebral posterior tá aqui, cerebral média, ó, tá entrando aqui, ó, e a cerebral anterior, tá, gente? Polígono de Willis é um pouquinho chatinho assim, mas se tu pegar, assim, ó, um dia só para isso, né? Um dia, não digo o dia inteiro, mas tu pega uma horinha, 2 ali, tu memoriza as artérias e pronto, tá?
Perguntinha, qual é a artéria que conecta as duas porções do polígono de Euclides? Eu disse que tem uma porção anterior, carotídea interna, e uma posterior vertebral. E qual é a artéria? Vem comigo aqui, ó. Tá aqui a artéria. Olha aqui, ó. Essa artéria aqui é a artéria que comunica as duas porções. E sabe como é que ela se chama? Comunicante posterior. É ela que é responsável por interligar o circuito. Essa é a palavra, circuito, tá? Circuito anterior e circuito posterior. Então, qual é a artéria que liga os dois circuitos no polígono de Willis? A comunicante posterior, tá, gente? Aqui, ó, comunicante posterior, tá, galera? Por que comunicante posterior? Porque aqui tem uma comunicante anterior, ó. Isso aqui na choice eles vão botar comunicante anterior. Mas é a posterior. A anterior liga as duas cerebrales anteriores. A anterior é bem pequenininha aqui, tá? Bueno, gente, claro que isso aqui é uma pincelada. Eu tenho uma aula só sobre irrigação do encéfalo, né? Eu falei que sai 3 artérias principais cerebelares, 3 artérias principais cerebelosas, né? Cerebelares é em português, né? Por isso que a gente confunde cerebelar e cerebral. Então, cerebelosas são 3, cerebrales são 3. Vamos falar em espanhol, que senão não dá, né? E claro que dessas 6, galera, saem algumas dezenas de artérias, né? E aí eles vão perguntando o que irriga o que, e a gente vai um pouco por dedução, porque tu sabe que a artéria, onde ela caminha, ela já está irrigando as estruturas que ali estão, né? Sempre falo isso para meus alunos, o nervo está caminhando, ele já está trabalhando, tá? Então é isso. Bueno, gente, polígono de Willis. Coisa linda de se ver, de se aprender, bem legal essa parte de neuro, tá? E aqui, pessoal, eu tenho a drenagem, tá? Essas partes em azul aqui, a maioria delas não são venas, são senos durales. O que são senos durales? São conjuntos, como é que eu vou dizer, grupos de venas, né, que se aglomeraram ali, e o contenido del seno dural é sangue, bueno? E aqui, bem aqui assim, galera, ó, na parte posterior do crânio, no osso occipital, e eu tô falando aqui, ó, tá, eu configurei a minha câmera aqui para ficar embaçado atrás, agora fica embaçado tudo, né? Tô tentando mostrar para você. Ué, aqui vai aparecer, tá? Essa porção posterior aqui, galera, eu vou botar a caneta aqui, ó. Bem aqui, ó. Agora sim, aqui, ó. Bem aqui. Bem aqui nessa... A gente tem uma cruz, na verdade, por dentro do hospital aqui, né? E aqui eu tenho a prensa de hierófilo. Se quiser anotar uma perguntinha de choice que geralmente eles fazem, qual é a confluência de los senos? Tá? Confluência de los senos quer dizer o quê? O polígono de Willis trouxe o sangue do coração para o cérebro. E agora eu tenho circuitos venosos que vão drenar, tá? E aí, 80% do sangue, alguns dizem 85%, algumas biografias trazem, falar 80%, 85% do sangue do cérebro, ao sair da cabeça, ele passa por um lugarzinho posterior aqui, chamado prensa de hierólifo, com H, tá? Não lembro se tem hierólifo ou hierólifo, acho que é hierólifo, tá? Bueno, então 85% de la sangre, por isso que se diz a confluência de los senos, é onde eles confluem, é onde eles passam, tá? A maioria do sangue vai passar aqui, tá, galera? Então, essa é uma perguntinha bem batida, assim, que eles gostam de fazer, né? Tá? Bueno, então aqui está o seno lateral. Não vou entrar em detalhes aqui na drenagem, a gente tem uma aula só sobre isso também, tá? Então, na aula introdutória, a gente vai apontando aqui os principais pontos e depois a gente vai aprofundar. Pares craniales, são 12, tá? Eles emergem através dos agorreiros e rendiduras do crânio
E aqui, galera, par cranial, assim, André, o que que cai de par cranial? Bom, o que que eu vou te dizer? A pergunta é o que não cai, né? Então, assim, tudo que você puder saber de um par cranial é importante. Claro que tem os principais, que eles vão cobrar em oral, né? Mas eles vão cobrar o quê, gente? Me descreva ele par, vamos dar um exemplo aqui. Me descreva ele trigêmino, que é o par 5, né? E aí tu começa, né? O trigêmino, é um par cranial misto. Se ele é misto, quer dizer que é o quê? Que ele é motor e sensitivo. Se ele é motor, quer dizer que ele mexe algum músculo. Se ele é sensitivo, quer dizer que ele sente alguma coisa. Então, ele tem fibras aferentes que estão entrando e eferentes que estão saindo da onde ele nasce, né? E por aí vai, tá? Eu tenho uma outra imagem aqui, ó, para, né, introduzir para vocês esse assunto, né? Nervo óptico, olfatório, perdão, é o par 1, né? Nervo óptico é o par 2, tá? Então vamos lá, nervo olfatório, por exemplo, aqui, ó. O nervo olfatório ele tem fibras o quê? Aferentes, ou seja, o sentido do olfato, eu preciso de algo que esteja entrando no meu nariz e do nariz vai lá para o cérebro, tá? E é o cérebro que vai identificar. Bueno, o perfume, o cheiro, enfim. Então, o que que acontece? No meio desse caminho, eu vou transformar, através do nervo, o par cranial, eu vou transformar o estímulo, no caso, o estímulo do olfato é químico, né? O cheiro é químico. Eu vou transformar em eletricidade, tá? Porque o cérebro ele não lê química, ele não lê física, ele lê eletricidade. Então, em algum momento ali vai ter fibras que vão transformar. Nesse caso aqui, é o bulbo olfatório, que vai ter ali as neuronas que vão transformar a química em eletricidade para que o cérebro possa ler. Tem o lugar exato do cérebro que ele vai chegar, tem o caminho dele, o recorrido, as relações dele. Então, tudo isso é importante na hora de descrever, né? Nervo óptico, tá? Mesma coisa, tá? Tá entrando a visão é física, é algo físico que em algum momento vai ser transformado em eletricidade. Aqui, né? Não é aqui, aqui. Aqui também tem a ver com o olho, porque é o motor ocular comum. Bom, o nome já diz, galera, é motor, ou seja, vai mover alguns músculos do olho, tá? E aí aqui eu vou ter que saber quais os músculos, enfim. O par 4, que é o patético, bueno, par 5, trigêmeo, esse é um dos principais, o trigêmeo, né? Trigêmeo, assim, tipo, aqui tá o trigêmeo, tá, galera? Então, assim, esse aqui é o caminho da roça, né? Saber ele. Só que eu tenho uma aula, acho que de 1h40 sobre o nervo trigêmeo, né? Então, a gente vai bater bastante nele aí para poder preparar vocês, né? Motor ocular externo também tem a ver com o olho, né? Nervo facial, um dos principais, nervo facial, você lembra de espláqueno, né? Qual é o nervo que inerva os músculos de la mímica? Bueno, nervo facial. E aqui o trigêmeo é o que inerva os mastigadores, lembra? E também a sensibilidade da cara. E por aí vai, né? Stato acústico, aí ó, par 8, né? Nervo glossofaríngeo, não se usa muito esse nome aqui, mas tá aí, né? Nervo glossofaríngeo, par 9. Falar do glossofaríngeo lembra da inervação da parótida, né? Que a gente viu em espláqueno também. Par 10, neumogástrico ou vago, né? Par 11, o espinal, que é um nervo bem pequenininho, assim, tipo, bem tranquilo, não se cobra muito. E o 12, nervo hipoglosso maior. André, qual dos 12 são os principais aí que eles cobram em oral? Gente, é uma loteria, eles podem cobrar os 12, tá? Mas eu diria para você anotar aí, de repente, os principais. Pegar aí, ó, o 3, né? O 5, o 7, o 9, o 10 é judiaria, né? Cara, o professor tem que cobrar o 10 aí, vai precisar de 1 hora para descrever ele, né? Mas o 10 é um dos principais, né? Por que não? Eu diria esses aí, né? 3, o 5, o 6. O 6 eu não falei, né? Mas pode botar o 3, 5, 6, o 7,
e o 9, né? O 9, eu diria isso aí, né? O 10 é difícil porque é muita coisa daí, enfim, mas eles podem perguntar alguma coisinha do 10 também, né? Então é isso aí, galera, tá? Nós vamos ter uma aula para cada dois, três pares e algumas aulas para um só par, tá? Porque realmente a gente precisa aprender os pares craniais. E aqui já na aula introdutória, eu já vou passar para vocês uma das perguntas mais feitas em oral e choice sobre pares craniais. É muito comum tu chegar numa oral de neuro e o professor olhar para ti e dizer assim, ó, origem aparente de los pares craniales. Bueno, origem aparente. E aí, aqui nessa foto, eu tenho a origem aparente dos pares craniais. Ok? Teoricamente, para alguns autores, o 1 e o 2 não têm origem aparente, tá? O 1 e o 2 não têm origem aparente. Bueno, mas na aula do 1 e do 2 eu vou dizer para vocês qual é a origem, se é que o professor acredita que tem alguns que dizem que não tem, outros dizem que tem, o 1 e o 2, tá? E aí eu vou dizer para vocês qual seria a origem aparente. Uma curiosidade sobre alguns deles, tá, gente? Aleatoriamente aqui, ó. Qual é o único par cranial que nasce posterior ao tronco encefálico? O único par cranial que nasce posterior ao tronco cefálico, o patético. Lembra que a palavra patético começa com P de posterior, tá? O único par cranial que nasce posterior, ele nasce atrás e ele está vindo aqui, ó, e aqui ele vai se cruzar. O direito vai para o lado esquerdo, o esquerdo vai para o lado direito. É o par 4, tá? O patético nasce posterior ao tronco encefálico a nível da válvula de Wilsons. Vocabulário novo, né, galera? Neuro é vocabulário novo, né? Aonde que nasce o par 5? Olha aqui o par 5, na cara anterolateral da protuberância, tá? Ó, a cara anterolateral da protuberância, par 5, sendo que a porção sensitiva dele está lateral e a motora dele está medial. Isso aqui eu já vi cobrar. Porção sensitiva e motora. A sensitiva é bem maior. Ele está com toda a sensitividade da cara. E a motora é bem pequenininha, porque é só os 4 musculitos mastigadores. Bueno, do par 5. Onde nasce o par 6, 7 e 8? Origem aparente. Origem aparente do 6, 7 e 8 é a nível do surco bulbo protuberancial. É um surco que está entre o bulbo e a protuberância. Surco bulbo protuberancial, tá? Bueno, aqui eu tenho a origem do par 9, 10 e 11. E aqui eu tenho a origem do par 12. Aqui eu tenho a origem do 13, enfim. Galera, cada par cranial tem sua origem aparente e tem sua origem real, ok? Cada par cranial tem sua origem aparente e sua origem real, ou seja, aonde ele realmente nasce e aonde aparentemente ele nasce. E essas perguntinhas, elas, claro que isso aqui vai ter uma aula também só sobre isso, são perguntinhas, mas eu quero que você já acostume com essa imagem, tá? Com essa foto aqui. Se você tem o Netter, enfim, né, os nossos PowerPoints aí, vai olhando, vai decorando, e aí tu vai já cair em pé, digamos assim, mesmo, tá, gente? Antes da gente aprofundar aqui, terminando, depois ali aprofundando na parte óssea, que já é um conteúdo de prova também, uma introdução ainda sobre o sistema nervoso, tá, galera? O sistema nervoso, então, ele representa uma rede de comunicação do organismo, tá? Está formado por órgãos que eles vão captar, interpretar e responder estímulos, ok? Então, o nervo sensitivo, ele capta estímulos. O nervo sensitivo, ele capta, tá? O cérebro, ele interpreta. E o nervo motor responde estímulos. Então, eu estou falando em aferência sensitivo. Interpretação é no cérebro, e aí eu vou ter uma resposta. Eferência, nervo motor. Os nervos do plexo braquial, gente, eu uso como exemplo, porque é algo que você estudou bastante. Estudou bastante, né? Espero que sim, né? São nervos aferentes, eferentes, enfim, que vão
servir como exemplo aí para a gente aprender neuro agora também, tá? É devido a esse sistema que podemos reacionar a diferentes alterações do nosso entorno, tá? O tecido do sistema nervoso é um tecido próprio, né? O tecido nervoso, e as células são neuronas e células de la glia. As células nervosas, elas formam o tecido nervoso, que formam órgãos como o encéfalo e a médula. Bueno? E aqui eu tenho a divisão do sistema nervoso, tá? Sistema nervoso central são órgãos que estão protegidos pelo esqueleto axial. Então, eu tenho médula, o tronco encefálico, o cerebelo, tá? Olha o cerebelo aqui, galera, ó, cerebelo aqui posterior, tá? Ao córtex cerebral aqui, aos hemisférios, né? Aqui o cerebelo, a palavra cerebelo, que na literalidade quer dizer pequeno cérebro, ok? Então, tudo que está dentro dos ossos axiais são pertencentes ao sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico está fora, tá? E aí eu volto de novo aos plexos. Plexo braquial, plexo lombar, plexo celíaco, plexo sacro, tudo isso são neuronas fora do sistema nervoso central. Mas ainda são sistema nervoso, André? Sim. Ainda é neuro? Sim. Mas está fora do sistema nervoso central, tá? Bueno, seria bom você dar uma olhadinha nas neuronas, tá? Essas características generales. Não vou me deter muito aqui, tá, galera? Não é, assim, o ponto mais, digamos assim, mais nevrálgico aí da terceira era, tá? Mas é bom tu saber características generales, né? A gente vai ter aulas sobre isso também, tá? Aqui coloquei uma imagem do neurônio e tal. E aqui eu vou me deter um pouquinho nas vias de condução, tá? O que são vias de condução? Gente, eu costumo dizer uma frase seguinte, ó. Uma neurona é uma neurona. Duas neuronas é uma via de condução, tá? Então, imagina que essa caneta aqui é uma neurona, tá? Eu tenho uma caneta aqui e eu tenho essa outra vermelha aqui, ó. E essa porção das tampinhas das canetas é onde elas estão o quê? Se comunicando. Aonde há comunicação é onde há sinapse. E quando tu ouvir falar em núcleos cerebrais, é exatamente aonde está acontecendo sinapse, tá? Sinapse. Então, o que acontece? No cérebro, aqui nessa imagem aqui, ó, tem um pouquinho, dá para ver um pouquinho, dá para ver que dentro aqui tá branco, né? Dentro tá branco e por fora, eles, né, dá para dizer que tá gris, tá cinza, tá? Então, a substância branca sempre é uma substância que tem fibras. O que é fibras, galera? É o fiozinho da neurona. Vou falar agora, assim, uma linguagem mais simples para a gente entender. Imagina que a neurona é uma extensão que liga na tomada. Então, eu tenho o fio da extensão e eu tenho a parte que liga na tomada, tá? A parte que liga na tomada é a parte da substância gris, a parte do núcleo, a parte que vai fazer a sinapse. E o que é o fiozinho da extensão? Apenas uma porção condutora, tá? Então, as vias de condução, elas são o quê? Elas são duas neuronas ou mais. Eu posso ter três. Não sei se você sabia, mas dependendo da neurona, ela pode medir até quase 1 metro, 90 centímetros, uma neurona pode medir, tá? Então, eu vou ter vias que vai ter aí 4, 5, 6 neuronas, e eu vou ter vias que vão ter duas neuronas, no mínimo. Uma neurona pode, André? Daí não é via, daí é uma neurona. Neurona é neurona. Duas neuronas é uma via de condução, ou mais, tá? Duas ou mais. Então, a união de duas ou mais neuronas leva a uma informação específica. As informações podem ser aferentes, estão entrando. A visão está entrando no meu olho, o cheiro está entrando no meu nariz, o gosto está entrando na minha boca. Bueno, o frio está entrando na minha pele. A dolor,
o calor, tudo isso está entrando. Então, o que está entrando, que vai subir até chegar no cérebro, é aferência. O que está saindo para responder é eferência. O que está entrando é sensitivo e sensorial. O que está saindo é motor. Ok, gente? Eu sei que é bastante informação, mas para introduzir esse assunto, eu preciso que vocês saibam esses conceitos aí bem claros, tá? Bueno, tomar uma aguinha aqui, perdão pela minha tosse. Então, aqui eu tenho vias aferentes, corresponde aos sentidos, né? Tato fino, tato grosso. Olha só o nome dessa via, gente. Termoalgésica. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela mede a temperatura, ela sente a temperatura e ela sente dor, tá? E existem receptores para isso na nossa pele. E até isso, o senhor vai perguntar, né? Então, tudo isso a gente vai estudar com calma, tá? Via proprioceptiva, pode ser consciente e inconsciente, também vamos ver. E sensoriais, gosto, olfato, audição e visão, tá? Então, qual é a diferença entre sensitiva e sensorial? Alguns não fazem essa distinção, mas eu gosto muito de fazer essa distinção, tá? Eu indico, inclusive indico para vocês um livro do Snell, o livro do Snell para neuro é fantástico, eu li ele assim na íntegra, eu tive a oportunidade de ler ele, é bem, não, claro que eu li o Latarjet inteiro também, mas o Snell eu fiz aquela leitura rápida assim antes de render minha final na época, gostei muito, assim, rápida assim, né? Mínimo, cara, leva um mês para ler um livro desse, é bem pegadito, né? Tipo assim, bem. E ele traz essa distinção entre sensorial e sensitiva. Sensitiva, gente, é como seria meio que eu estou sentindo algo, né, no tato ali e tal. E sensorial, aí entra os sentidos especiais, sentidos superiores, que é físicos, são físicos e químicos, tá? Ó, gosto é algo químico, perdão. Olfato é algo químico, audição é algo físico e visão é físico. Então, o que que acontece? A via vai transformar isso em algum momento que está caminhando ali até o cérebro e vai transformar física e química em eletricidade para o cérebro ler, tá? Isso é sensorial, é um sentido superior, físico e químico. Sensitivo é algo mais relacionado ao tato, tá? Frio, calor, é algo que encostou na pele e aí vai a informação também, né? Vai até o cérebro e tal. E a gente tem que saber o caminho certinho dessas vias, tá? Vias eferentes sempre são motoras. Essa aqui, ó, pode gravar no teu coração aí, que um de vocês com certeza vai responder no moral, merescriba a via piramidal, tá? A via piramidal é a via principal que move os nossos músculos. Ok, gente? Isso aqui a gente vai ter, claro, aula só sobre isso também, enfim. Aqui um exemplo, né, de uma via, né? Como descrever uma via, tá? Aonde ela começa, os seus receptores, aí tu vai falando onde ela vem, né? Vem pelo trato córtico espinal ventral, ela vai se decussar nas pirâmides, né? Vai passar pela pirâmide bulbar, porção bacilar, ou puente, pedúnculo, vai passar pelo braço posterior da cápsula interna e vai para a área 4 de Brodmann. Aqui seria, no caso, uma via sensitiva, tá? Ok? Deixa eu voltar aqui. Trato fino, aqui seria trato fino. Trato fino é isso aqui, tá? Trato fino e grosso tem diferença, né? De tato, depois a gente vai ver também a diferença dos receptores, enfim. Então, bem resumido assim, o que seria a descrição de uma via, por onde ela vem. Claro que o braço posterior da cápsula interna, gente, tu vai ter que saber o que que é, aonde que é, certinho, tem o braço anterior, tem la rodicha da cápsula interna, né? Enfim,
os núcleos cerebrais aqui são muitos e a gente vai ver um por um, tá? Aqui os órgãos dos sentidos, tá? Tato, olfato, vista, ouvido e gusto. Bueno, o tato eu coloquei aqui, mas seria mais esses quatro aqui, né? Que são os sentidos especiais superiores, tá? Tudo isso aí a gente vai ver. Eu quero pegar um pouquinho da aula aqui com vocês agora na parte óssea, já passar para vocês, além já de algumas coisas que caem que a gente já passou, né? Eu vou passar para vocês agora algumas coisinhas aí que eles já vão pedir, com certeza, assim, na era choice, tá? E que eles podem perguntar na oral. Aqui na direita, galera, são os ossos que a gente já viu em espláqueno, tá? A maioria disso aqui, ou todos, você já viu em espláqueno, bueno. E aqui à minha esquerda eu tenho os ossos de neuro, certo? Antes era tudo junto, misturado em neuro, já falei. Agora separou. E aqui são os ossos que a gente vai estudar em neuro, basicamente. Frontal, etmoide, esfenoide, o occipital, parietal e o temporal, tá? Esses ossos aqui, então, a gente vai estudar em neuro. Você tem que saber as relações, né? Onde eles estão ubicados e por aí vai. Uma perguntinha que pode cair em oral choice é: me descreva a linha imaginária que limita a bóveda e base. Então, a parte superior do crânio, ela se chama bóveda ou calota, ok? Tá aqui, ó, bóveda ou calota, bueno. E a parte inferior, ela se chama de base, certo? Tá aqui a base do crânio, ok, gente? Aqui. Então, o que que acontece? Vamos pegar de anterior a superior. Como que está disposta a linha que divide bóveda e base? Gente, isso aqui é pergunta de oral. Isso aqui é pergunta de oral. E aí tu vai pegar o crânio e tu vai mostrar para o professor ponto por ponto, tá? Por exemplo, começa na linha bem anterior aqui, entre os dois olhos, por arriba, tu aponta e vai dizer aqui a glabela, glabela. Ou, deixa eu ver, tem um outro nomezinho, glabela. Eminência frontal média. Eminência frontal média, ou glabela. Depois a linha se estende para o arco superciliar. Já diz, né? Por cima dos olhos. Depois eu tenho a rama ascendente del malar. Depois eu tenho a rama horizontal do malar. Depois eu tenho a apófise cigomática, crestas temporales, linha curva occipital e protuberância occipital externa. Até que finaliza aí a linha imaginária que limita a bóveda e base. Então, deixa eu falar para vocês assim, ó. O cronograma de neuro ele parece pequeno e até acredito que tem menos matéria que espláqueno. Só que assim, galera, é isso aqui, ó. O retrato da neuroanatomia é esse slide aqui, tá? Tu vai ter que gastar tempo para decorar esses nomes aqui, tá? E outra, decorar só não rola, porque tu vai ter que entender que isso aqui é um arco superciliar, que isso aqui é uma linha ascendente, isso aqui, ou vertical, isso aqui é uma linha horizontal, porque isso aqui é o osso malar, tá? Enfim, o retrato de neuro é esse slide aqui, onde tu tem que decorar nomes que tem 4, 5 palavras, né? Linha curva occipital superior, tá? Então não é só decorar, é entender. Por isso que assim, ó, a partir do momento que tu estuda bem os ossos, depois tu lembra dos nomezinhos, tá? Ah, deixa eu falar um parênteses para vocês. Não é comum em neuro alguém pedir descrição de ossos para vocês, igual foi em locomotor, tá? Não vai ser assim, tipo, me descreva ele frontal. Isso não tem em neuro. Pode ser que, tipo assim, alguém, mas eu nunca vi até hoje perguntar. Ah, me descreva ele osso parietal. Não existe isso em neuro. Agora, para que eu vou aprender os ossos então, André? Porque a Choice, gente, é cheia de coisinha de ossos de neuro. Para te descrever a linha que limita a bóveda e base, olha isso aí. É cheio de coisinha de ossos. Então, o maior motivo de tu aprender osso por osso é justamente isso, tá? Outra coisa,
Tu vai aprender os ossos e daqui a pouco a gente vai começar a passar veia, artéria, nervo. E aí eu vou dizer assim, o nervo tal passa nesse acidente. Se tu não decorou, se tu não aprendeu, se tu não entendeu o osso, aí tu vai ter um nome estranho ali para ti. Então é preciso aprender os ossos primeiro. É a base de tudo. Para depois a gente colocar os órgãos em cima e depois começar a passar veia, artéria e nervo por esses ossos aí, por esses órgãos, tá? Sobre a arquitetura óssea, o que eles podem cobrar? Por exemplo, a tábua interna, né? Ela é mais delgada, ela é côncava, ela é aplicada ao encéfalo. E aqui, galera, uma perguntinha, né? Que pode surgir se você pegar qualquer crânio, eu tenho um crânio de acrílico aqui, eu tenho também crânio de verdade ali, e todos eles têm la impressão de uma artéria aqui. E eles gostam de perguntar essa artériazinha. É a impressão de la artéria menínea média. Sim? Então tá aqui, ó. Alguns chamam de árbor arterioso em elencéfalo, né? Então olha que interessante aqui as ramas da artéria menínea média, todas elas aparecendo, principalmente no osso parietal, tá? Principalmente aqui no osso parietal, vai pegar também o temporal, tá? Enfim, temporal, parietal, pega um pouco também no frontal, mas o que pega mais é o parietal, tá? Então, parietal e temporal, os dois que mais aparecem a iminência, as impressões da artéria menínea média, tá, pessoal? A tábua externa é lisa, tá aqui é interna, né? Aqui é externa, lisa, convexa, anfractuosa. E aqui o tecido esponjoso entre as duas. Aqui, ó, olha aqui, ó, esse tecido entre as duas tábuas. O nomezinho é diplói. Uma vez eu vi cair esse nomezinho. Eu não me lembro se foi num parcialito, se foi numa era. Em algum lugar eu vi uma pergunta. Bom, nós vamos revisar várias provas e tal. Em algum lugar eu vi uma pergunta sobre o diplói, tá? E aqui, sobre os ossos de la base de crânio, se o professor te alcança o crânio, como eu falei no início da aula, né? Ele vai querer ouvir de ti os agorreiros de crânio e vai querer também que tu saiba distinguir os ossos que estão aqui, né? Então, por exemplo, o frontal, galera, ele não tá só na calota, o frontal também tá na base do crânio. Tá aqui, ó. Frontal tá na base do crânio, tá? Etmoides, tá aqui, ó. Ó o esfenoides aqui em verdinho aqui, ó. Esfenoide. Qual é o principal osso do crânio? Da base do crânio, esfenoide. Sem ele, dificilmente não. Sem ele, não tem como a pessoa viver, né? Aqui eu tenho a cília turca com a glândula hipófise, aqui eu tenho a maioria dos agorreiros, enfim, tá? Esse aqui, ó, que tá marronzinho aqui, ó, begezinho, osso temporal, tá? Esfenoide e o occipital. Bueno? Listo, gente. Vamos ver aqui, ó. Frontal, etmoide, esfenoide, parietal, o temporal tá aqui abaixo, tá? E aqui o occipital. Então, veja que eu tenho agorreiros que estão entre um osso e outro, tenho agorreiros que estão somente num osso, e por aí vai. Aqui lembrando que é a porção vertical do etmoide, né? Ele vai perfurar o frontal e eu vou ter aqui a porção conhecida como crista gallis, né? Ou crista do galo. Bom, estou adiantando aqui a aula de ossos, que já é a próxima, que é só aprofundar bem os ossos, né? Endocrânio, então, ele, além de ter os ossos, ó, o que tu tem que saber da base do crânio? Os ossos que pertencem à base do crânio, tu tem que saber os agorreiros e os seus contenidos, e essa divisão aqui, galera, essa divisão aqui cai, tá? Então, eu tenho três porções no endocrânio, na base do crânio, que é a fossa cerebral anterior, tá aqui, ó, fossa cerebral anterior, fossa cerebral média e a fossa cerebral posterior. E o que divide uma fossa da outra? Essa é a resposta. A fossa anterior da média é dividida pelo
borde posterior da ala menor del esfenoide, tá aqui. Apófise clinoides, tá aqui, apófise clinoides anteriores. E o borde anterior da cília turca. Apófise clinoide anterior e borde posterior da ala menor del esfenoides. Essa é a linha que divide a anterior, a face cerebral anterior da média. Tá? E a média da posterior, eu tenho o quê? Penhasco do temporal, aqui, ó, penhasco do temporal, ou borde superior do penhasco do temporal, apófise clinoide posteriores e o borde posterior da cília turca. Bueno, tá vendo que é chatinho? Tem que pegar os ossos direitinho, né? Saber suas porções. Então, quando a gente pega, por exemplo, o temporal, no próximo aula, pegar o temporal, a gente vai ver que tem uma porção dele que se chama penhasco do temporal, né? Vamos pegar os esfenoides. Eu sei que tem uma porção dele que é a apófise clinoides, tá? E por aí vai. Então, esse slide que é bem importante, tá, galera? Pode cair em pergunta em choice e oral, tá? E finalizando aqui, chegando já no final da nossa aula, eu tenho as suturas do crânio, tá? Suturas do crânio são articulações do tipo sinartroses, né? Que não tem movimento. E aqui eu tenho uma sutura chamada sutura coronal, em forma de corona, vai formar uma coroa, ou tem outro nome também, chamado frontoparietal. Bueno, frontoparietal. Aqui eu tenho uma sutura sagital ou paretoparietal. E aqui eu tenho uma sutura lambdoide ou pareto-occipital. Bueno, o que acontece? Essas suturas, elas vão convergir. E aí eu tenho aquilo que eles gostam de cobrar na choice. Pontos suturales del crânio. Tem vários pontos suturales, galera. Tá? Não me recordo exatamente quantos ainda, tem uns 7, 8. Mas existem 4 que eles cobram, que são esses 4 que tu tá vendo aqui, tá? Então, assim, eu tenho um ponto sutural chamado bregma. Então, o que eles vão perguntar? A posição do bregma e quais ossos que fazem parte do bregma. Então, o bregma é um ponto sutural supero anterior, tá? Por arriba e por delante del crânio, e convergem nele os ossos frontal e os 2 parietales, tá? Ou também as suturas coronal e sagital. Sabendo os ossos, tu vai lembrar das suturas e a posição do bregma, tá? Qual é a posição do lambda? Da lambda, que é o ponto sutural postero-superior entre a sutura sagital e a pareto occipital, ou os ossos parietais e occipitales. Entenderam? Isso aqui, galera, eu vou dizer para vocês assim, ó, na choice, certeza que vai ter uma pergunta sobre esse slide aqui que você está vendo. Isso é certo, tá? Sim ou sim. Aqui eu tenho o pterium, que é um ponto sutural anterolateral, ok? Entre os ossos, eu tenho aqui o frontal, parietal, o temporal e a ala maior del esfenoides. Esse aqui é o mais perguntado, por quê? Porque são 4 ossos que convergem aqui, tá? E esses 4 ossos, eu destacaria o esfenoide com sua ala maior, a ala maior del esfenoides, tá? Já vi colocar em ala menor, é a ala maior aí, tá? Tô falando em perguntas, né? Na trampinha ali da choice, eles colocam menor. E aqui eu tenho o asterium, que é um ponto sutural posterolateral entre o parietal, occipital e temporal, tá? Então, isso aqui sim ou sim, tá, galera? Isso aqui eu não vou repassar em outra aula, tá? Isso aqui já é conteúdo dado, essa parte aqui óssea, enfim, e aí na próxima a gente vai descrever cada osso, vamos ver os agorreiros de crânio e depois seguimos ali com os órgãos do sistema nervioso. Bueno, vou deixar uma frase para vocês aqui, eu gosto de deixar sempre uma frase, né, no final da aula. Nunca desista das coisas que te fazem sorrir. Bueno, gente, então quero agradecer a presença de todos aí, vou abrir se alguém tiver alguma pergunta, alguma, né, questão.
Tinha um pessoal que me mandou mensagem aí dizendo que vão assistir a aula gravada. Depois eu vou deixar no grupo ali a aula, tá? Tanto no grupo dos alunos quanto dos que estão assistindo ali essa aula gratuita. Bueno, gente. E eu quero saber se tem alguma pergunta. Alguém tem algo para perguntar? Bueno, ninguém? Então tá bom, gente. Finalizamos a nossa aula aqui. Sobre o nosso curso, pessoal, ele acontece semanalmente, dois temas, tá? O pessoal estava perguntando ali durante a tarde, hoje, enfim, fiquei de responder na aula. Nós temos, geralmente, a turma de Santo Tomé, a gente tem as aulas na quinta-feira à noite, nesse horário, de 19h30, e não, em São Borja, quinta-feira à noite, e em Santo Tomé na quarta, 10 da manhã, tá bom? Então são dois temas durante a semana que a gente dá, dois temas por aula, e às vezes, quando precisa uma aula a mais durante a semana, a gente marca, né? Às vezes dá Zoom também. Nosso curso ele é presencial, ok? E aí, se você quer participar conosco, se você ainda não é aluno, enfim, está convidado aí a conhecer, de repente, uma aula presencial nossa, estar conosco aí, enfim, e participar conosco também. São 2 meses de aula, né, de neuro, se não me engano, 2 ou 3, acho que é 2, né? E aí, é isso. Bueno, gente, perguntas? Nada mais? Podemos encerrar então? Valeu, gente. Boa jornada para vocês aí, boa caminhada. E precisando de algo aí, nos chame, conte conosco. Estamos juntos aí, tá bom? Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, tchau, tchau. Valeu. Me clareou bastante as ideias. Dale, tamo junto, Gabriel. Depois falamos. Isso, tamo junto aí, tamo à disposição. Um abraço.